Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. Estamos aqui no episódio 99, André. Já dei spoiler de quem está com a gente. Então a gente está no nosso quase episódio 100, né? Um episódio bem especial que a gente já gravou. Ele está super interessante, a gente já deu spoiler lá no Instagram do Fisiortopedia. E, primeiramente, André Mendes, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Foucault? Tudo bem, pessoal que está ouvindo também? É um prazer. E seja muito bem-vindo, Rafael Krasikelait. Porque você sabe que eu sou um ouvinte assíduo dos podcasts do Fisiortopedia e eu sempre olho e falo assim, qualquer dia eu vou fazer de novo um podcast e eu vou falar, eu que vou chamar o Rafael dessa vez. Porque eu acho... Não é todo mundo que tem um sobrenome Krasikelait. Não é todo mundo que pronuncia certo, né? Mas manda bem. É que eu escutei muitas vezes o Foucault falando isso, né? E eu guardei, assimilei. Obrigado, André. Muito obrigado, me sinto muito bem-vindo aqui por estar na sua presença, inclusive. E boa tarde aí, bom dia, boa noite, pessoal. Aquela miscelância de horário que a gente nunca sabe onde vocês estão, né? Muito bom, sensacional. E hoje a gente vai conversar de um assunto diferente. O André Mendes não vai falar de palmilha hoje. Então, nada de falar de pé hoje. Tá proibido, André. Hoje não. Hoje a gente vai conversar de saúde do trabalhador além da ergonomia, né? Então, um assunto altamente relevante que envolve grandes questões socioeconômicas aí que a gente precisa entender diversas camadas e expandir. Então, o objetivo do episódio é expandir a atuação do fisioterapeuta e também expandir a visão em relação ao mercado, né? Como que a gente pode atuar e todo mundo que está envolvido em relação a essa grande problemática, né? Então, eu vou começar, Andrezão, explica por que a gente te chamou para um episódio desse, né? E se você falar tanto de palmilha, tem um lado aí, o André, Pois é. o metaverso da fisioterapia, ele faz algumas outras coisas, por favor. Pois é, mas você sabe que isso é interessante, né, Foucault? Porque eu tenho 2 filhos, né? E aí, às vezes, o meu filho pequeno, né, ele fala assim, pai, a mãe é fisioterapeuta, né? Eu falei, a mãe é, filho. E você, quem faz palmilha é o quê, pai? Eu falei, não, filho, pô, não é que o pai só faz palmilha, o pai também faz palmilha, o pai é fisioterapeuta também, né? É porque como eu acabo, né, consumindo muito esse tema por conta dos meus canais, né, e das minhas empresas, fica essa crise de identidade que até meus filhos estão sentindo essa crise de identidade agora, sabe? É muito doido. Mas eu sou fisioterapeuta desde 2003, né? E eu fui trabalhar, logo quando me formei, eu fui trabalhar na Baixada Santista. E ali eu trabalhei como fisioterapeuta de uma universidade, né? Eu atendia pelo SUS nessa universidade e dava suporte aos supervisores de estágio, né? E ali eu acabei indo também para a área de saúde do trabalhador, né? Fazendo projetos, especialmente num estaleiro naval, que foi um estaleiro que eu fiquei alguns anos da minha vida trabalhando lá, fazendo também em empresas de logística, ali do Porto de Santos, né? Porque ali existem diversos terminais, né? Desde terminais de carga e descarga de navios, até parte de transporte mesmo, que envolve caminhões e trens, enfim. E aí eu fiz muitos trabalhos diferentes, em empresas de fertilizantes, de açúcar, de frigoríficos, né? Enfim, trabalhei muito com a saúde do trabalhador. E por conta desse trabalho, eu fui fazer o meu mestrado em saúde do trabalhador, né? Que eu fiz na Unicid, comecei em 2012, né? Inclusive, esse meu filho, né, que fala da questão das palmilhas, quando eu comecei o meu mestrado, ele tinha 3 dias de vida, né? Foi uma coisa que me marcou muito, assim. Ele nasceu, 3 dias depois eu estava começando o mestrado. E cursei o mestrado na Unicid com a professora Rose Padula. E foi incrível, né? Uma oportunidade, assim, muito legal, até mesmo para ampliar, porque eu fui para a saúde do trabalhador muito por conta da ergonomia, sabe, Foucault? Eu gostava muito da parte de terapia manual, da parte de biomecânica, né? Então, na época, eu trabalhava com posturologia, essas questões todas. Então, a ergonomia me atraiu, né? Porque, de fato, na época, isso era muito comum, era uma coisa que a gente usava muito. Então, eu acho que uma coisa foi puxando a outra, né? O trabalho com palmilhas mesmo veio por conta das empresas, né?
porque nós tínhamos muitas queixas por conta das botas de segurança. E aí eu fui pesquisar recursos que nós pudéssemos usar com esses trabalhadores e foi aí que eu comecei a trabalhar com as palmilhas, né? Então, uma coisa meio que foi puxando a outra. E o meu trabalho de mestrado eu fiz com soldadores navais, né? Soldadores, então, dessa empresa naval, que era um público que tinha muito absenteísmo lá na época. E nessa empresa em especial, né? Que era um estaleiro naval, ele é um dos maiores do Brasil, né? Ele fica na Baixada Santista. E nós tínhamos um problema de absenteísmo muito grande, decorrente de dor lombar não específica, né? Então, nós começamos a estudar bastante sobre isso, a colocar programas, e aí eu acabei convivendo muito com equipes multidisciplinares, né? Equipes de SESMIT, então os médicos do trabalho, enfermeiros, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, né? E fui aprendendo muito, né? Desenvolvendo muito. Depois, quando eu saí da Baixada Santista e voltei a morar aqui no interior de São Paulo, eu prestei o concurso do SESC-Senat, né? E que é o Serviço Social do Transporte. O SESC-Senat, para quem não conhece, é uma empresa da Rede S, né? Que é a mesma empresa do SESI-Senai, SESC-Senac e o SESC-Senat. Só que o SESI é da indústria, o Senac é do comércio e o SESC é do transporte. Então, fiquei lá por 8 anos, saí de lá em novembro do ano passado, trabalhando exclusivamente com profissionais de transporte e da logística, né? Então, eu tenho uma história muito grande e prazerosa de contar assim, com saúde do trabalhador. Muito bom. E é bem interessante, eu acho que é uma transição meio normal, né? De todo mundo estar olhando para a ergonomia. Eu, particularmente, fiz faculdade também, eu fiz estágio, e aí você faz toda aquela parte laboral, né? Então, acho que a saúde do trabalhador, ela é vista de uma forma muito clichê e muito simplificada, que seriam ações e intervenções relacionadas desde mobiliários, né? Ou atividades quebrando ciclos de trabalho. Mas pensando de uma forma hoje, né, a gente começa a ver como isso acaba sendo raso, e não que não sejam ferramentas ou tem fatores importantes, né? E aí eu até queria puxar o Rafa, né? A gente dentro da fisiortopedia, muitos de vocês já escutaram falar da Tato Fisioterapia Online. A gente está fazendo alguns MVPs aí, alguns testes em empresas, e hoje a gente está olhando também para alguns impactos, né, em relação a todo esse processo. Então, Rafa, traga números, métricas e impactos, né? Então, fala um pouquinho de tudo que a gente tem passado aí também em relação às empresas. Já faz mais ou menos um ano que a gente começou o nosso braço da Tato, né, o braço Health Tech do Grupo Esperador. Então, só para quem não conhece, né, o Grupo Esperador é a empresa que hoje administra o portal Fisiortopedia e também, mais recentemente, há mais ou menos um ano, começou a administrar outra startup que é a Tato, que é uma empresa extremamente conectada com fisiortopedia em vários aspectos. E aí uma coisa que chamou a nossa atenção é o tamanho do problema. Todo mundo sabe aqui o tamanho do problema da dor musculoesquelética, mas a gente muitas vezes fica olhando para os números totais, para a prevalência e para o custo direto, né, desse problema na sociedade, mas esquece de olhar para os stakeholders, né, ou seja, para como que esse problema impacta diretamente, por exemplo, empresas, impacta diretamente planos de saúde, impacta o paciente. Então, a gente entende que ele é grande, mas às vezes não cavoca tão fundo para entender como que ele afeta todo mundo, né? E hoje, especificamente dentro das empresas, a dor musculoesquelética, a saúde musculoesquelética, ela afeta muito as empresas em vários níveis, né? Dentro das empresas, a gente sabe hoje que as condições de dor musculoesquelética, especificamente a dor lombar, né, é a principal causa de dias perdidos de trabalho, é o principal motivo de baixo presenteísmo, é o principal motivo de afastamento profissional pelo INSS, e também a gente sabe que mais ou menos 30% a 32% da população brasileira é coberta por planos de saúde, e desses 70% são cobertos por planos corporativos, ou seja, os planos corporativos basicamente são os planos de saúde no Brasil. E dentro das empresas, o segundo custo, depois da folha de pagamento, são os planos de saúde corporativos. Acontece que esses planos de saúde corporativos, eles sofrem reajustes anuais que não têm a ver com a tabela fixada da ANS, que trava o reajuste numa porcentagem fixa. Eles são reajustados pelo que a gente chama de sinistralidade, ou é a taxa de abertura de sinistros, que nada mais é do que a taxa de abertura de procedimentos daquele plano.
E acontece que o principal motivo de abertura de sinistros dentro dos planos de saúde corporativos são condições de saúde relacionadas à dor musculoesquelética. Então, vejam bem, a empresa ela acaba sendo afetada por condições musculoesqueléticas em 3 níveis principais. O primeiro é que ela perde, é o principal motivo de perda de dia de trabalho e baixo presenteísmo. Então, isso tem um custo direto e indireto gigantesco. O segundo é que, com excesso de exames e tratamentos, muitas vezes necessários, a abertura de sinistros que decorre disso acaba levando a reajustes dos planos corporativos. E o terceiro ponto é que, com os afastamentos profissionais, especificamente onde existe nexo causal, ou seja, nos CNAs ou nos tipos de modelo de negócio de empresa, cujo a dor musculoesquelética tem uma relação legal, nexo causal, quando acontece um afastamento e o INSS assume, o INSS ou o Ministério do Trabalho, na verdade, cobra da empresa um imposto chamado imposto RAT, que é o imposto multiplicador em cima da folha de pagamento da empresa. Ou seja, quanto mais pessoas dentro daquela empresa sofrem de condições musculoesqueléticas, maior vai ser o custo direto e indireto dessa empresa, né, com essas 3 linhas de custo que eu comentei. E acontece que isso afeta muitas empresas. A gente olha e vê a prevalência de queixas de dor musculoesquelética na população economicamente ativa no Brasil, ela é gigantesca. E, na verdade, o que a gente começou a entender é que as soluções disponíveis hoje no mercado, aquela boa e velha ergonomia, a boa e velha ginástica laboral, elas nem fazem cosquinha nesse problema, né? Então, a gente tem um problema de proporções gigantes e a gente não tem, de fato, soluções que endereçam esse problema de uma forma, pelo menos, que vale a pena, ou que resolva o problema, por assim dizer, né? Do ponto de vista das empresas. E essa problemática é uma problemática bem complexa, né? Eu vou fazer algumas analogias. Eu acho que eu vejo uma forma muito semelhante quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de retorno esportivo, prevenção de lesão, porque é um processo meio cíclico, né? De você entender a problemática do processo, você tentar entender da onde que está vindo todo esse problema e depois você começar a fazer atuações para tentar ver se isso realmente faz alguma diferença, né? Então, o conhecimento de saúde pública e diversos episódios, o espanhol já falou muito sobre esse assunto, né? Eu vejo muita similaridade quando a gente fala de modelos de atuação e o que que a gente pode fazer, porque a gente tem que sempre estar entendendo a problemática, como o Rafa falou, né? E tentando entender como que a gente poderia solucionar de alguma certa forma. Mas a grande problemática, até para explicar um pouco mais detalhado, quando a gente fala da ergonomia e da laboral, realmente a gente não atua em nada específico, né? Porque entendendo que tem tantas camadas diferentes para a gente ter que atuar, né? E entender para quem que a gente está vendendo. A gente está vendendo diretamente para o trabalhador que está lá, né? Ou a gente está vendendo isso para o dono da empresa, né? Ou para o RH. Então, as falas têm que ser muito diferentes e adaptadas para tudo isso. Isso é muito complexo. Mas, de qualquer forma, eu queria aproveitar e puxar o André para ele falar um pouquinho da atuação dele diretamente dentro dessas empresas, né? O que que ele tem percebido e verificado aí, já que não é ergonomia que a gente vai fazer, né? Como que ele tem atuado nesse mercado aí onde você passou. Então, acho que é legal para exemplificar um pouquinho e É expandir muito um pouco legal, toda essa Foucault, isso. problemática. E, nossa, dentro dessa fala do Rafael, assim, veio tanta coisa na minha cabeça que daria para fazer, acho que pelo menos uns 5 podcasts sobre, só nessa fala inicial dele, porque foi uma coisa que nós vivemos, né, durante muito tempo ali. Eu digo nós porque eu, minha equipe, né, o pessoal que trabalhava comigo, nós vivemos isso durante muito tempo, né? Então, caramba, o Rafael foi falando, sabe quando vai passando assim um filme na cabeça mesmo assim, muitas memórias boas. E boas e ruins também, obviamente, porque existe uma pressão muito grande. Porque no ambiente de trabalho, o que a gente tem que pensar quando você é contratado para fazer isso, você tem que ver 2 coisas que são bem difíceis. Ver a questão do dinheiro da empresa e ver a questão humana, né, do cara que trabalha na empresa. Então, quem trabalha com a saúde do trabalhador, né, e aí eu vou falar como fisioterapeuta, porque daí cada membro da equipe vai ter um papel, tá bom? Mas eu vejo assim, como fisioterapeuta, a gente vai ter que olhar sempre o seguinte: quem está contratando a gente é a empresa. Então nós vamos ter que jogar com a empresa, né? Então só que não jogar a favor da empresa não é jogar contra o funcionário. Esse é o grande papel do fisioterapeuta ali. Pelo contrário, é tentando resolver o fator humano também, resolvendo o problema de fato daquelas pessoas. Porque o que eu via muito, e aí é uma questão super interessante, é que trabalhar com trabalhadores que ficam embarcados, por exemplo, né, que ficam nas embarcações, é uma coisa.
você trabalhar com pessoas que ficam dentro da empresa, né, que ficam ali no escritório, ou mesmo que ficam nas áreas, mas dentro da empresa é outra coisa, e você trabalhar, por exemplo, com caminhoneiros, é outra coisa totalmente diferente. O gerenciamento desse público, cara, é muito diferente. Porque você imagina o seguinte, a vida de um caminhoneiro, e uma coisa eu falo para vocês, eu aprendi a respeitar muito essas pessoas. Porque não é um trabalho para qualquer um, tá? E o cara tem que gostar, ele tem que nascer para ser caminhoneiro, tá? Eu tive um tio, né, que foi caminhoneiro a vida toda, e eu trabalhei com esses profissionais durante 8 anos da minha vida. E o que acontece? Eles não param, Foucault. Você entende? Eles não param. Hoje eles estão aqui, amanhã eles estão saindo para ir para o Acre. São Paulo, Acre. Você imagina, eu conheci um rapaz uma vez num evento que nós fazíamos na estrada, né? Com o Cessinat a gente fazia muito evento de estrada. E o rapaz, ele fazia a linha Santa Catarina-Acre. Ele tinha duas crianças pequenas, né? E ele fazia o frete da cidade dele, de Santa Catarina, até o Acre e voltava. Aí ele passava 2 dias com a família dele e ia de novo. Né? Então, assim, como gerenciar um paciente desse com dor crônica? Eu tive um caso muito interessante, Rafael. Esse paciente, ele era um caminhoneiro, ele fazia só serviços locais, assim, né, para perto. E ele tinha aquele sinal típico mesmo, ele chegava só de óculos escuro, até a luz do consultório incomodava, e ele tinha uma fala assim, eu tenho que ficar dentro do caminhão, porque se cair chuva no meu rosto, é uma dor insuportável. Né? Então, assim, eu não posso ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado, o meu rosto dói muito. Sabe uma lodinha assim, realmente muito, assim, uma dor muito intensa, uma coisa... E aí, como é que você faz? Esse cara está com um caminhão na cidade, né, com uma dor persistente, hipersensível. O que acontece se esse cara perde o controle do caminhão, Fogo? E como é que a gente trata esse trabalhador se ele não pode estar com a gente o tempo todo? Se você não pode intervir diretamente nesse trabalhador, sabe? Colocar a mão nele. Como que trata? E eu até aproveitar, né, esse exemplo que você falou, que lógico que tem um grande extremo, mas é pensar em algumas superficialidades que a gente orienta no dia a dia, né, com saúde do trabalhador, que é do tipo, você vai levantar, pegar um cafezinho a cada hora, né? Então, É, todas essas particularidades que você tem que falar sobre rotina, entender bem o contexto da pessoa, a motivação dele, né? Eu acho que tem diversos aspectos que a gente precisa aprofundar quando a gente fala diretamente do trabalhador, para tentar pensar e planejar em alguma intervenção específica, né? Mas isso é total. um exemplo. Total. E o que eu falava é o seguinte, né? Por que todo fisioterapeuta deveria entender da saúde do trabalhador e todos os aspectos que envolvem o trabalho, tá? Porque se nós pensarmos, todos nós somos trabalhadores, né? Graças a Deus. Então, vamos pensar que o nosso dia tem 24 horas. 8 horas a gente dorme, né? Ou deveria dormir. Aí, vamos pensar que nós trabalhamos aí mais ou menos, vamos colocar 9 horas, porque tem as 8 horas de trabalho, 1 hora de deslocamento, aquele negócio todo. Sobra muito pouco fora do trabalho. Entende? Então, assim, as coisas que nós fazemos de fato no nosso trabalho influenciam muito nas queixas que nós temos, no que somos, em como reagimos, nas nossas crenças. Porque dentro do ambiente de trabalho existem muitas coisas que impactam esses trabalhadores e que muitas vezes o clínico, né, aquele que está ali no consultório com o ar-condicionado ligado, não percebe. Às vezes ele fala assim, ele está aqui porque ele não gosta do trabalho dele. Aí ele fica enrolando aqui porque ele recebe INSS. Só que quando você chega no trabalho do cara, você imagina o seguinte, né? Eu morava numa cidade do litoral, e você imagina então aqueles funcionários trabalhando, homens e mulheres, num calor de 40 graus, dentro de várias caixas de metal empilhadas, trabalhando em espaço confinado, com solda, com lixas, né? E eles usavam, então, bota, meia de algodão, calça anti-chamas e perneira. Camiseta de algodão, casaco anti-chamas, avental de couro, touca anti-chamas também, óculos, máscara e capacete. E a palavra mais gentil que eles ouviam durante o dia é quando ofendiam a mãe deles. Essa era a mais gentil. Então, um ambiente extremamente
sabe, rústico, né, de palavreado bem forte mesmo, tá? Que às vezes até eu ficava meio incomodado, eu falei, caramba, o cara não pode falar assim com o outro, né? E, assim, eu tô falando de chefia, né? Então existe, assim, uma situação, você imagina, é um extremo, cara. Aí você fala assim, nossa, mas isso é lá. Não, não é lá não. Isso acontece em todo lugar, né? Então, o quanto que isso impacta primeiro, na sensibilização desses caras. Pensa, Rafael, um cara que já tem um quadro crônico, um cara que já sofre, quão sensível ele sai depois de um dia de trabalho. E o quanto isso impacta na quantidade de dor que ele sente, né? E na persistência desse sintoma. Além disso, tem muita questão da percepção social também, porque eles estão lá encostados. Daí um chega lá e fala assim: Ô Rafael, fiquei sabendo que você estava afastado aí, cara. Ah, pô, tal, dor nas costas. Ó, cuidado, hein, cara, que isso é bobo. Você fica vindo trabalhar aí, a empresa não está nem aí para você, não, Rafael. Você fica aí, você é bobo. Não, mas só dor nas costas, daqui a pouco melhora. Que nada, pô. O amigo do primo, do tio, da irmã do meu vizinho ficou na cadeira de roda, cara. Você não lembra do fulano que trabalhou aqui? Então, ele ficou, operou a coluna lá, cara, tá com 6 pinos na coluna. E aí você é bobo, cara, você fica aí se doando para a empresa, entendeu? Então, isso conta muito. Então, você imagina quantas crenças, né, existem dentro dessas empresas que passam de funcionários para funcionários. E quanto o ambiente, né, hostil que ele vive ali, e rude, né, quanto que isso influencia na sensibilização desse paciente, né, ou desse funcionário, e como que isso afeta a vida dele no geral, né? E aí a gente fala dessa questão da ginástica laboral e tal, de fato, Foucault, é uma coisa que vai ter um impacto muito pequeno. Mas no nosso grupo, o que a gente fazia? Durante essas atividades, que era uma coisa meio obrigatória, e inclusive era super gostoso, porque a gente fazia isso no cais, né? Então, você imagina de manhã cedo, com o sol nascendo, né? Aí passava aqueles transatlânticos, assim, bem pertinho da gente, era muito gostoso. E ali a gente buscava, durante os exercícios, dar orientações, né? Mas não orientações do tipo, de segurança, tal, porque já tinham os DDS diários, né? Mas assim, passar orientações sobre a dor, sobre o comportamento, explicar quando que era hora de procurar o nosso ambulatório, porque a gente tinha um ambulatório dentro da empresa, quando que era hora de buscar e quando tinha que gerenciar, como que gerenciava. Então, a gente usava esse momento para poder passar orientações. Se fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, depois de ter estudado bastante sobre dor, eu faria muita coisa diferente, de fato, né? Mas isso acho que é um processo natural de evolução profissional. Mas eu vejo que esse momento da ginástica, entre aspas, né, pode ser um momento muito interessante, sabe, do cara conhecer o seu próprio corpo, de entender o seu problema. Pode ser uma ferramenta importante, mas talvez ela tenha que ser recontextualizada, sabe? Isso é interessante, né? Porque você está falando de uma perspectiva de quem está literalmente dentro da empresa. Eu acho que tem uma grande diferença, né? No geral, para quem tem uma rotina de consultório, ambulatório, você acaba chegando sempre numa pontinha e você recebe aquele paciente que trabalha, obviamente está inserido num lugar, e aí você fica muito de mãos atadas. Então, atuar nesse paciente, você está lidando com as queixas dele, mas sem lidar com o ambiente dele. Então, as informações que você está me falando, elas são altamente relevantes para você realmente individualizar conforme as necessidades daquele trabalhador, né? E podendo até saber até onde que você chega, né? Para mim é claramente, eu consigo exemplificar a mesma coisa de eu que trabalho dentro de uma companhia de dança, o que eu consigo fazer ou não, então eu sei as minhas limitações, e uma coisa que eu queria puxar até o Rafa para falar, né, é a questão da cultura da empresa, né? Então, assim, normalmente quando a gente está falando de saúde do trabalhador, é entender o quanto que aquela empresa está olhando, o que a gente está inserindo ou não, realmente é o que a empresa quer e o que que a gente poderia como a gente poderia conversar com eles para realmente criar essa cultura ou a gente não consegue criar, né? Então, Rafa, também outras experiências aí, eu acho que essa parte é bem legal que a gente está vivendo. Eu acho que é uma coisa muito louca, né? Porque cultura é algo que emerge da relação de pessoas e é algo intangível, mas que acaba surgindo muito por conta, né, dos rituais, dos artefatos que aquela empresa tem, do tipo um dress code, né? Será que tem uma forma de se vestir, uma forma de se comportar? É, isso tudo meio que cria essa cultura, né? O que a gente tem percebido é que, de fato, quando ao longo desse um ano, né, já de operação da Tato, a gente já entrou em várias empresas, inclusive depois que a gente foi do que a gente chama de go-to-market, né, oficialmente começou a atuar com a Tato no mercado, a gente já tem uma experiência com
uma dezena de empresas, assim, o que a gente vê é que tem uma individualidade muito grande de cada lugar. Não só pelo público, né, dos colaboradores, quem é o colaborador, as funções, como o André comentou, aí, desse colaborador do trabalho, etc., mas porque algumas empresas, de fato, têm uma cultura que favorece ou desfavorece o cuidado relacionado à saúde. Então, tem empresas que têm uma cultura já estabelecida de cuidado com o trabalhador, né, que dão benefícios, facilitam, tem uma preocupação com relação ao esforço que esses trabalhadores estão tendo para conseguir bater suas metas, etc. Então, tem todo um cuidado e a gente vê que isso reflete, inclusive, na nossa porta de entrada nessas empresas, que é o RH. Né? Chama muito mais a atenção deles quando você oferece uma coisa que vai ser legal para o colaborador, eles ajudam muito mais a implementar essa solução lá dentro, viram grandes parceiros, na verdade, né, da empresa. Em contrapartida, quando você entra em empresas que não têm essa cultura, a gente vê que, inclusive, o RH, ele não é importante para ele. A solução não chama a atenção, não brilha os olhos, porque eles estão envolvidos com várias outras coisas, têm outros objetivos, têm outras metas, têm outras coisas mais importantes. E por mais que você entre na empresa, no final das contas, eles não te ajudam a divulgar, não te ajudam a entender quem são os líderes, não te ajudam a propagar informações lá dentro. Então, algo interessante, né? Não só o trabalho do colaborador, o nível socioeconômico dele, a atividade que ele faz, influenciam, né, nessa solução que você vai eventualmente tentar oferecer, mas também a própria empresa em si é um organismo vivo, né, que pode facilitar ou não a entrada de eventuais startups ou outras empresas que podem tentar contribuir para isso. A gente percebeu realmente isso ao longo do processo, foi uma baita de uma experiência, a ponto de a gente ver que em algumas empresas o projeto é quase inviabilizado porque a empresa não tem uma cultura, né, de cuidado com o colaborador ou tem um foco completamente diferente. Ela está focada em um IPO, por exemplo, em algum momento algum marco da empresa, e aí naquele momento o que importa são métricas, o que importa são os KPIs, né, são as métricas de resultado, enfim. A gente vê que isso é muito individual mesmo. Sim, e isso é uma das grandes problemáticas, porque a gente fica nas melhores da intenção de tentar ajudar o máximo de números de pessoas possíveis, né? E isso acaba muitas vezes barrando e frustrando a gente, né? A gente chega com aquele plano perfeito e acha que vai dar alguns comandos e ações e vai tudo dar certo, né? Então, essa é uma grande complexidade. Queria aproveitar até a tua experiência, né, para você falar um pouquinho de mudanças que você realmente acredita que você já conseguiu fazer dentro dessas empresas que você passou, desses ambientes de trabalho, né? Porque é um pouco disso, né? Dependendo do momento que a gente está, a gente fica frustrado, acha que não sabe o que fazer, mas eu acho que quando a gente consegue perceber algumas mudanças, isso é altamente relevante para ter um gás e continuar fazendo o trabalho, né? Então, queria um pouco de histórias mesmo, internas, para entender as motivações e alterações e mudanças que você conseguiu aí. Existem várias nesses anos todos, de verdade, muitas mesmo. Mas falando dessa questão do estaleiro, né, e aí dando um exemplo, eu acho que para você ter uma mudança real dentro das empresas, você tem que ter uma equipe de SESMIT muito alinhada, né? Então, de segurança, saúde e meio ambiente. E você vai depender muito do médico do trabalho, primeiro, né? Então, assim, porque algumas empresas têm os médicos trabalhando lá dentro e outras têm os médicos externos, né? Mas quando você tem o médico lá dentro, você tem que ter uma proximidade de trabalho com ele, né? Tanto que o médico dessa empresa que eu estou comentando é meu amigo até hoje, inclusive, somos amigos até hoje. E porque por conta dessa proximidade que nós tivemos dentro da empresa mesmo, no sentido de trabalho, né, de mudar a realidade. E você tem que ter também muita proximidade com a equipe de enfermagem. Por quê? A equipe de enfermagem é a linha de frente ali de qualquer empresa, né? Então, assim, o enfermeiro, ele vai fazer o primeiro atendimento de tudo, sabe? De um corte até uma dor de barriga, até uma dor lombar, até um trauma do joelho. É o enfermeiro que vai dar o primeiro atendimento ali. Então, esse enfermeiro, ele tem que estar muito bem alinhado com as suas falas, né? Porque quando chega lá, ok, um problema gastrointestinal é uma coisa, né? Um ferimento no olho, mas quando chega uma condição musculoesquelética, ele tem que estar alinhado com você. Ele tem que saber o que você fala, né? E o porquê você fala. E o médico também, porque nós sabemos que algumas profissões, elas são mais estruturalistas, né? Elas enxergam um pouco mais a doença, a lesão. Então, para a gente evitar
esse nocebo de entrada neles, é importante que os fisioterapeutas treinem a equipe para essas orientações em disfunções musculoesqueléticas. E eu me lembro, inclusive, uma dessas empresas que nós trabalhamos, que nós chegamos lá e parecia um campo de guerra, sabe? Não tinha nem faixa de pedestre, não tinha nada, sabe? Era bobcat passando junto com pessoas, e empilhadeira, e, sabe, cargas, fazendo transporte de carga sem amarrar carga, daí caía no meio do caminho, aí um xingava o outro. Era um negócio, assim, sabe? Era um estresse muito grande. E aí, quando nós começamos o projeto dentro dessa empresa, nós começamos a trabalhar, primeiro, as relações humanas, justamente por conta dessa percepção e sensibilização que a gente estava conversando, e começamos a tirar algumas coisas no sentido assim. Eles chegavam e falavam, e às vezes vinha um trabalhador com alguma notificação, né? Que do tipo, esse aqui está fingindo, esse aqui ele enrola, esse aqui ele é crônico, esse dá trabalho, né? A gente tem que falar assim, primeira coisa, né? A dor é de cada um. A dor, ela é sentida e percebida de maneira individual. De repente o cara sente dor, mas ele consegue executar o trabalho dele carregando peso, por exemplo, o dia todo, né? Outro pode ser que ele sinta dor e ele não consiga, né? Seja uma coisa realmente muito incapacitante para ele. Mas daí ele vai usar isso para poder mudar de função, porque é isso que eles querem, e tal, né? Então, é aquilo, né? A dificuldade talvez seja em tentar driblar essas questões, né? E treinar. Nessa empresa, nós começamos com um absenteísmo muito grande de M5 4.4, né? Desses CIDs bem específicos de coluna. E aí, o que nós fazíamos? Olha, antes desse trabalhador fazer a consulta fora, ele passa com a gente. Por quê? A gente já preparava esse trabalhador para receber as informações ruins, né? Então, olha, você vai fazer uma consulta e vai fazer uma ressonância, né? O que vai acontecer nessa ressonância? A gente vai achar isso, mas não quero que você fique preocupado, porque isso é uma coisa assim, 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 isso, né? Pode acontecer assim, assim, tal. Então, ele já ia preparado, né, para receber as orientações fora. E quando ele voltava, tinha reunião, né? Então nós fazíamos reunião com a equipe de saúde, falou, então o Rafael saiu de atestado por conta disso, o Fukuzawa saiu por conta disso, joia. Então qual que vai ser a abordagem com eles? Vai ser essa, né? Então eles passavam com a gente de novo, aí quando chegava na equipe de enfermagem já tinha uma abordagem específica, o médico já tinha uma outra abordagem específica, para não gerar mais incapacidade para esse cara de acordo com o que falavam para ele, ou de acordo com o trabalho que era sugerido ou até mesmo imposto a ele. E aí a gente começou a trabalhar os índices, né? Então, qual que era o índice? Era a queixa diária, visita ao posto de saúde, reclamação e tal, né? E tudo que podia notificar, a gente notificava. E depois começamos a fazer o levantamento junto ao convênio, ao plano de saúde deles na época, para saber qual era o número de consultas, porque foi aquilo que o Rafael falou, é por isso que eu falei que veio um filme muito grande. A gente começou a fazer esse trabalho com os planos de saúde, né? E nos anos 2010, né? Antes até, nos anos 2000, acho que no ano 2008 ou 2009, né? A gente fazia isso de controlar, porque esse reajuste, na verdade, já é antigo, né? Já é uma coisa que acontece há algum tempo, e a gente olhava então os números do convênio, né? E aí o RH começou a dar muita importância para o que a gente fazia, porque de fato a gente estava trazendo benefício para o setor deles ou para aquilo que eles estavam destinados. E nós conseguimos muito apoio depois. O RH era uma ferramenta muito importante para a gente, sabe? Então nós conseguimos fase aguda, né? O cara começou agora, já passava no ambulatório, a gente tratava lá com terapia manual na época, tal, orientava, tal, e às vezes a gente fazia esses atendimentos no local de trabalho mesmo. A gente ia até lá, visitava, conversava com ele, fazia as orientações e tal, e às vezes fazia até algumas intervenções no próprio local de trabalho. E o resultado foi muito interessante, porque depois de 3 anos de trabalho, os índices eles já tinham caído pela metade, né? E a empresa já tinha criado uma cultura do gerenciamento do trabalhador com dor crônica ou com dor persistente, né?
É claro que na época a gente chamava com outros nomes, né? Evidente, a coisa foi evoluindo, mas o pensamento era esse, era como tratar. Obviamente que na época nós ainda enxergávamos a dor muito como uma dor nociceptiva, né? Ainda não se falava muito em dor nociplástica ou qualquer outro tipo de dor, então a gente encarava a dor muito como uma dor nociceptiva mesmo, né? Mas de certa maneira, o que nós fazíamos na época vem converge muito com o que a gente faz hoje. É claro que as informações são muito diferentes hoje em dia, mas é uma coisa que eu já fazia no SESC Senat muito bem, né? Porque eu já estava muito mais atualizado. Mas nessa época, você me perguntou de uma experiência, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Que foi a cultura de como lidar com esses pacientes com dor crônica. Não só para fazer com que eles não voltassem, mas na reintegração desses pacientes, desses funcionários, né? Porque isso é um problemaço. Como que eles vão ser, então, readmitidos nessa empresa para suas funções? A empresa está preparada para receber esse trabalhador que é um doente crônico, né? Então, esse era um papel que a gente executava e eu particularmente gostava muito de fazer e tinha um retorno social e econômico muito interessante. E é bem importante, né? Muito do que o Rafa falou no início e agora que você também levantou, saber mostrar a importância do seu trabalho, ele é uma coisa muito complexa, né? A gente hipervaloriza algumas coisas do dia a dia, e que não falando que isso não seja importante, mas na hora que você transfere entre as camadas o que você realmente está fazendo de diferença, eu acho que é uma das grandes missões aí de trabalhar e atuar nessa área, né? E aí, né, aproveitando puxar o Rafa também, a gente está falando muito de além da ergonomia, né? Então, assim, o que seria mais além disso, Rafa? Então, assim, vamos expandir um pouco essa visão, até para direcionar um pouco mais que tipos de intervenções que a gente pode estar falando, né? Principalmente se a gente está falando de intervenções em massas, em camadas diferentes, além do ambulatorial, que a gente já está muito acostumado, né? Eu acho que, na verdade, a grande lição quando a gente pensa em produto, quando a gente quer propor algo que vai resolver um problema, é entender claramente o que é chamado nessa linha de produto do job to be done. Então, qual que é o job to be done? O que a gente quer fazer lá, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa coisa nada a ver, tipo uma furadeira, o papel da furadeira, na verdade, não é, o job to be done não é furar a parede, é colocar coisas na parede. Se eu entender que esse é o job to be done, às vezes a fita 3M vira uma opção tão boa quanto a furadeira. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode confundir o job to be done com a solução. Então, ergonomia, ginástica laboral são tentativas de solução, mas não necessariamente solucionam o job to be done. Quando a gente entende a perspectiva da dor musculoesquelética nas empresas, a gente entende que ela afeta mais de um stakeholder. Ela afeta o paciente, que obviamente tem uma dimensão da qualidade de vida, sofre com aquilo, né, e tem sua carreira afetada por causa da dor. Afeta a empresa, como a gente falou, em várias formas, com custos diretos e indiretos, e também afeta o plano de saúde. Ou seja, qualquer solução para esse problema precisa entender claramente o job to be done e precisa endereçar o problema de uma forma que ele enderece o problema para todos os stakeholders. Então, quando a gente entende dessa forma, o André acabou de começar a descrever talvez o que seria uma ótima proposta de atendimento nesse aspecto, né? Eu tenho que conseguir educar os colaboradores para que eles não caiam no sistema de saúde e sejam submetidos a tratamentos e diagnósticos necessários. E aí eu posso criar fluxos internos que vão, por exemplo, me ajudar a orientar eles, a fazer um primeiro atendimento, uma triagem até, e se necessário, encaminhar para um especialista. Você vai criando fluxos que vão evitando, por exemplo, a abertura de sinistros desnecessários e vão, na verdade, evitando que esse paciente seja submetido a iatrogenias e a diagnósticos desnecessários. Além disso, promoção de saúde, atenção primária, tem que fazer parte da cultura da empresa. As pessoas elas têm que entender que quando elas têm uma crise do lombar, o tratamento ou o processo não é ir no pronto-socorro, pegar um atestado de 4 dias e tomar algum medicamento. É preciso entender esse todo e entender que ela vai ficar tendo surtos e remissões. Ela precisa entender o que está, às vezes, por trás disso, né? E, enfim, na vida dela, na relação dela com o trabalho. Né? E isso, às vezes, vai envolver mais do que só físico também. Mas você sabe, Rafael, que isso me lembra uma coisa interessante. Duas passagens que me fizeram repensar algumas coisas. Porque, obviamente, que na época que nós trabalhávamos com isso, a ergonomia desse ponto de corretiva, de ser corretiva, né, de certo e errado, era muito forte ainda. E, obviamente, que nós praticávamos isso, né, quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí,
uma coisa que me chamava sempre a atenção, toda vez que eu arrumava um posto de trabalho, por exemplo, de escritório, eu chegava no outro dia lá e estava tudo igual eu tinha feito, igual antes de eu mexer, né? E eu falava, mas, pô, fulano, mas eu arrumei e tal, André, não dá, que jeito que você colocou. Pô, eu nunca tive dor no pescoço, agora eu comecei a ter. Ele falou, não, mas agora tá certo, você estava tudo torto, não sei o quê, eu medi, né, aqui e tal, e a gente media, né, aquelas fórmulas todas e tal, todos os programas e tal, a gente aplicava. E aí ele falou assim, não, mas não é melhor, eu me lembro muito disso, era um senhor, o Jorge era sensacional, ele era engenheiro lá e era um cara muito bacana. E ele falou assim, pô, André, mas não é melhor ficar torto do jeito que eu estou, mas ficar sem dor? Aquilo foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Eu falei, puta, cara, até faz sentido, né? Pô, mas ele vai ter lá na frente. Mas isso me fez pensar muito. E era uma coisa que eu, inclusive, discutia bastante com a professora Rose durante o meu mestrado. E a outra coisa foi uma vez conversando com uma agente de RH, e a gente conversando sobre essa questão da importância de gerenciar o paciente com dor crônica, né, que ele era diferente daquele que tinha um problema agudo e tal. Ela me falou um negócio, Rafael, que ficou na minha cabeça, que ela falou assim, André, mas é difícil a gente entender uma coisa que a gente não vê. Isso foi uma coisa que me marcou tanto, porque eu ficava pensando assim, verdade. E como é que eu posso mostrar para eles que esse cara não está mentindo? Como que eu posso, primeiro, não ser enganado por ele, né? E aí deixar o meu lado mais assistencialista, falar, né, de uma maneira mais emocional? Como que eu posso criar, então, ferramentas para que isso se torne uma realidade para mim e também para poder mostrar os resultados para a empresa, né? E aí que eu comecei a descobrir os questionários, que eu comecei a descobrir outras coisas, mas aí já numa fase mais entrando aí no meu mestrado já, né? Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E no campo da saúde do trabalhador, se a gente for olhar, por exemplo, artigos direcionados para a saúde do trabalhador, né, comparado a outras áreas de conhecimento, como lesões esportivas, lesões musculoesqueléticas em geral, tal, o número de publicações é infinitamente menor. Né? Se você entrar, por exemplo, na base Pedro e procurar lá estudos clínicos sobre saúde do trabalhador, você vai ver que a quantidade de estudos clínicos para a saúde do trabalhador é muito pequena. Então, às vezes, a gente acaba generalizando condutas de consultório dentro das empresas, e não deveria ser assim. Entende? Por exemplo, a professora Rosa, ela pesquisa muito sobre pausas, né? Porque micropausas, são muito eficientes para diversas condições, tá? Mas daí fica o convite para um outro podcast, eu ficaria muito feliz em participar, inclusive, com a professora Rosa. Como que a empresa percebe a necessidade de fazer micropausa se ela não identificar aquilo, se ela não conseguir ver? Porque uma coisa é chegar lá, o cara está com o braço quebrado, é uma coisa, né? Braço quebrado, não vai dar para fazer, né? Outra coisa é, o cara rompeu o joelho, vai ter que operar, você viu, né? Tá ali machucado. E a dor? E o paciente? Mas se ele tivesse com dor, ele não ia estar fazendo o que ele faz. Ele está com dor, mas estava jogando bola. Entende? Então, essa fala dela, né, é difícil a gente entender uma coisa que a gente não vê, é uma coisa que para mim mudou tudo. E eu falei assim, puxa, se eu quero continuar trabalhando com o saúde do trabalhador, eu vou ter que mudar isso, porque de fato ninguém vai conseguir ver, mas isso tem um impacto real. E aí começou a mudar a minha percepção sobre a saúde do trabalhador e sair dessa questão da ergonomia e entrar na saúde do trabalhador em si, que para mim são coisas complementares, mas diferentes. Eu acho que esse é um ponto legal, né, de reflexão, porque a gente está falando de novo, né, a empresa é um microambiente, mas é uma população. Perfeito, assim, não dá para confundir soluções individuais de dentro do consultório, né? Não dá para pensar que elas vão resolver um problema populacional, por assim dizer. Então, o que a gente vê hoje de opções que a gente tem, por isso que a gente brincou e falei lá no começo, né, que a ergonomia e a ginástica laboral fazem cosquinha nesse problema. Porque, de fato, a gente está tentando olhar como se fosse para o indivíduo, né, mas para resolver um problema que é da população. E, nesse sentido, para problemas populacionais, muitas vezes ações muito menores, com um tamanho de efeito muito pequeno, elas podem ter um efeito gigantesco. Né? Então, ações de prevenção e promoção de saúde, ou ações primárias, né, por assim dizer, como educação e etc., você melhorar fluxos, como você comentou,
dentro da empresa, criar um fluxo claro para que esse paciente passe por um sistema de saúde direcionado, você intervir naqueles que precisam, né? Fazer uma atenção secundária naqueles que precisam, mas uma atenção boa, baseada em evidência e custo efetivo. É um conjunto de ações que parece ajudar a resolver esse problema, que vai nesse job to be done, mas que não é resolvido só com ginástica laboral ou com ergonomia, com certeza, né? Com certeza não. E uma outra coisa que a gente fazia também que era muito legal era a conscientização de famílias. Então, nós conscientizávamos, às vezes, os cônjuges, né? Então, por exemplo, fazia esses programas para as esposas, né? Porque as esposas, né, cuidavam da saúde desses caras. Entende? Então, assim, elas que marcavam médicos, elas que marcavam a fisioterapia para eles, elas que, sabe, orientavam. Então, elas tinham que saber, né? Então, nós fazíamos um trabalho com as famílias também, que era muito legal de fazer, inclusive, né? E essas questões de palestras e tudo, né? Eu até conversei com o Fux essa semana sobre isso, e nós sabemos que existem as semanas de prevenção de acidentes, né? As CIPATs, e existem muitas palestras dentro dessas CIPATs, alguns temas que são obrigatórios, né? Então, DST, alcoolismo e tabagismo, né? Enfim. E, inclusive, eu fiz muitas dessas palestras pelo CESANAT, muitas, nem sei quantas na minha vida, mas, olha, mais de 200, fácil, nem sei quantas, mas foram muitas. E existe uma que é obrigatória, que é a saúde da coluna. Ela é obrigatória, né? E aí é um show de nocebo. Sabe? Cara, às vezes você olhava, né? Eu pegava umas apostilas, umas coisas que tinha nas empresas. A hora que eu olhava aqui, eu falei, cara, joga isso aqui fora, bicho. Isso aqui não pode deixar aqui, não. Isso é um problema, né? E aí, às vezes, eu levava alguma coisa que eu ia fazer a palestra que o médico da empresa não concordava, né? Então, ele falava assim, não, mas de onde você tirou isso? Não, você tem que falar para ele, porque esse cara tem que fazer assim, porque a coluna não é para isso, a coluna não foi feita para pegar peso, e não sei o que. Você fala, caraca, sabe? Daí você, né? Então, às vezes eles encontravam uma empresa que ia lá para falar o que eles queriam que falasse, né? Então, isso é muito complicado. A partir do momento que isso se tornou obrigatório, passou a ser só um protocolo, passou a ser uma coisa que não está ali de fato para orientar e para ter algum efeito positivo na vida daquelas pessoas, mas é só para cumprir uma regra, uma norma, né? E isso, com certeza, faz mais mal do que bem, né? Então, não estou falando que isso é uma regra de todas as empresas, pelo amor de Deus, não é isso, né? Eu tenho amigos que trabalham ainda na área, que fazem trabalhos muito sérios, muito engajados, mas é uma coisa comum e rotineira, né? Então, quando nós fazemos toda essa aproximação com as famílias, né, essa questão do fluxo, né, que o Rafael estava comentando, na verdade a gente queria minimizar os impactos, né, dessa condição e aumentar o nível de consciência mesmo nas pessoas que lidam diretamente com essas pessoas. No caso, líderes e gestores e colegas, e em casa também, né, a sua família, porque não é fácil para uma pessoa também ter um familiar com dor crônica, né? Nós sabemos disso. Então, nós fazíamos esse trabalho e era muito gostoso de fazer, de verdade, muito, porque às vezes até os cônjuges que estavam ali, né, esposas, maridos e tal, falavam assim, puxa, a gente não tem ideia do que é isso, né? A gente não percebe como é que é isso. Eu não sabia que o dia de trabalho dele era assim. Entende? Uma vez eu teve uma palestra, essa foi muito legal. Eu estava fazendo uma palestra sobre qualidade de vida. Essa foi muito legal. Foi num terminal de cargas perigosas, na Ilha Barnabé, que é uma ilha que tem ali entre Guarujá e Santos, ali, Cubatão, né? E aí eu fiz um dia, né? Gravei o som ambiente de um lugar desse, né? Então você imagina que era ruído para tudo quanto é lado, e coloquei num barulho, num volume muito alto dentro da sala, né? E as pessoas, sabe, você vê que aquilo machucava os ouvidos daquelas pessoas, né? Fazia um cara feia e tal. Eu falei assim, quem aqui aguentaria esse barulho durante 30 dias, 8 horas por dia? Assim, é isso que os familiares de vocês aguentam todos os dias. E qual vai ser o impacto disso na qualidade de vida deles? E aí começava a palestra, né?
E isso causava uma sensibilização nas pessoas no sentido de empatia mesmo com aquela pessoa, né? E a gente fala assim, então imagina uma mulher que está num período menstrual e ela está com cólica, né? Ela está com dor, ela está irritada e aí ela está com esse barulho o tempo todo. Tem pessoas falando palavrão, pessoas xingando, ela tem que estar concentrada na solda que ela está fazendo. Agora você imagina um cara que chegou, ele está com problemas financeiros e ele tem dores fortes nas costas, que ele sente há mais de um ano, ele está preocupado, ele não sabe se aquilo de fato é grave, e ele fica com esse barulho na cabeça dele o dia inteiro. Como que vai ser a relação dele? Né? E a gente começava a discutir e dando alguns exemplos, né? Porque tem que entender esse ambiente, sabe? Trabalhar com a saúde do trabalhador é algo amplo, né? Porque quando chega na clínica, a gente chega e a gente esquece que aquela queixa está linkada a uma pessoa e essa pessoa ela está inserida dentro de um meio, dentro de um contexto, e a gente tem que entender esse contexto. Isso no esporte, por exemplo, é muito bom e é muito esclarecido, porque chega um corredor, por exemplo, com problemas no tendão de Aquiles, você já sabe, então, como é que é o seu pace, como é que é a sua pisada, você corre quanto, né, qual que é a sua quilometragem, qual tênis você usa. E no ambiente de trabalho? Quantas pessoas sabem questionar o que acontece nesses ambientes de trabalho e fazer essas correlações com o que o paciente apresenta ali no consultório? Será que vale a pena a gente tratar, né, então, uma pessoa de uma linha de montagem de uma indústria automobilística, como aqui da minha cidade, e trabalhar então um caminhoneiro? As intervenções serão as mesmas? Definitivamente não. E a gente tem que entender esse contexto. As orientações são diferentes, as condutas são diferentes, tudo é diferente, né? Então, isso é muito legal, cara, a gente entender e o clínico entender isso, né? Que a saúde do trabalhador, ela vai muito além da ergonomia. Ela não é comprar cadeira ergonômica, né? Existem muitas coisas que a gente tem que entender sobre a saúde do trabalhador. Desde essas questões legais e o que acontece na empresa quando ele abre CAT, o que acontece na empresa quando ele se afasta, o que é sinistralidade. A gente tem que entender. Quem trabalha, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Nós estamos no Vale do Paraíba e aqui nós temos muitas indústrias, né? Muitas, montadoras, cervejarias e tal. Então, tem que saber, porque quem trabalha, por exemplo, com plano de saúde vai receber, que o Rafael falou, os planos de saúde são corporativos. As pessoas que vão chegar na clínica, né, e eu estou na clínica aqui agora, elas vão chegar pelo plano de saúde da empresa com problemas relacionados ao seu trabalho. Então, você está preparado para atender essas pessoas? Você entende de fato o que está acontecendo com elas? Será que o mesmo empenho que a gente tem para entender a lesão do corredor, a gente não teria que também ter para entender as lesões relacionadas ao trabalho? Essa é uma questão. Muito legal, muito legal. E essa expansividade, né, de a gente conseguir enxergar, faz expandir muito a nossa forma de atuação, né? Então, assim, acho que o episódio acaba sendo muito feliz para a gente tentar, talvez, expandir. Com certeza vai ter uma parte 2. Eu faço esse convite aqui para falar com a Rose, de verdade. Estou tentando falar com ela há um tempinho. Ela acabou de assumir um cargo novo lá na Unicid, né? Então, assim, tem mais trabalho aí, né? Mas é um assunto muito amplo, né? Eu vou pedir, a gente já está nos momentos finais aqui, vou pedir para o André finalizar e depois o Rafa, até para falar um pouquinho do que a gente tem feito aí. Andrezão, por favor, palavras finais de paz, amor e esperança para os trabalhadores. Foucault, Rafael, eu queria agradecer, né? Obrigado aí pela participação. É um assunto que eu acho que tem tanta coisa, né? E eu fiquei envolvido com isso tantos anos da minha vida, que eu não sei, às vezes eu acho que eu até falo muito e acabo me perdendo talvez no tema central, mas é que é uma coisa que eu gosto tanto de falar e que eu tenho poucas oportunidades de conversar sobre isso, né? E eu fico realmente feliz pelo convite, né? Vou deixar aqui um pedido também, que é dia que você quiser me convidar para fazer um podcast com a Ana Maria Siriani, tá? Porque eu não tive essa oportunidade, eu sou super fã da Ana, já falei, né? Seja bem-vindo, Rafael Krasicalai, que é uma coisa que eu queria falar, e agora eu queria fazer uma live com a Ana Maria Siriani, que eu sou super fã dela e ela é minha conterrânea, e também com o meu querido orientador, o professor Luiz Espanhol, né? Porque seria uma honra também participar com ele, e eu ficaria muito feliz e realizado. Mas obrigado, eu gostaria de agradecer e deixar aqui o meu grande abraço a todos que ouvem o podcast do Fisiortopedia, assim como eu, que eu sou um ouvinte assíduo. Sensacional, várias indiretas, André, gosto assim. Várias. Não, indiretas não, diretas. Direta, direta. Direta mesmo.
Rafael, fala um pouquinho do que a gente tem feito aí, um pouco dos trás dos bastidores, né? Acho que o pessoal conhece muita gente pela educação e pela parte da fisioterapia, né? De dor e assuntos muito tradicionais, entre aspas. O que a gente está aprontando aí por trás? Eu acho que, tomando o que eu falei sobre o job to be done, é importante entender que o grupo superador tem um job to be done, né? É tentar transformar o cuidado de pacientes com dor musculoesquelética no nosso país. E a gente está tentando fazer isso através de várias vertentes. O fisioterapia é uma delas, né? Está tentando aumentar o acesso a conteúdos de qualidade, democratizando o acesso a uma fisioterapia de qualidade, capacitando colegas aí por todo o país. A gente está tentando endereçar esse problema por uma via. E agora a gente está tentando fazer isso também por outra via, né? E a Tato, na verdade, nasce desse sonho, dessa missão, tentando utilizar o desenvolvimento tecnológico, ou seja, aplicar tecnologia de ponta que já existe na saúde, coisas que ainda não existem de outras áreas, para tentar melhorar processos, melhorar fluxos, identificar pessoas, monitorar pessoas, né, e conciliar a tecnologia com uma boa atenção de promoção à saúde, atenção primária e processos de telesaúde para que a gente possa oferecer tratamentos extremamente custo-efetivos para aqueles que de fato precisam. Então, a Tato, na verdade, a gente falou muito aqui de saúde do trabalhador, né? Ela não ataca só a empresa, a gente também tem parcerias com planos de saúde, mas o objetivo é tentar, de novo, com base nessa missão, nesse nosso job to be done, do Grupo Esperador, é tentar trazer soluções para o problema da dor musculoesquelética, que é um problema gigantesco. A gente vê que cresce a cada ano, impacta todos os stakeholders possíveis do governo, plano de saúde, empresa, pessoa com dor, e que é tão mal endereçado, né? Então, a gente precisa realmente de várias soluções que tentem endereçar esse problema. A gente está tentando fazer o nosso trabalho aqui através, né, da criação de soluções e, né, a Tato, na verdade, ela é, de novo, extremamente conectada com o portal Fisioterapia e espero que muito em breve a gente possa falar mais sobre essa conexão, falar mais sobre essa nova fase da nossa empreitada aí, mas sempre tenho certeza que o nosso job to be done está muito claro. Tudo que a gente faz é para tentar transformar esse cenário de uma forma positiva. Muito bom. E finalizando, né, encerrando também aqui falando um pouquinho, a gente está com as inscrições abertas da primeira turma da especialização em dor para fisioterapeutas. Então, se você está escutando até dia 22 de janeiro, ainda dá tempo de entrar nessa turma. E depois, no finalzinho de fevereiro, se não me engano, agora me falhou a data exata, mas no finalzinho de fevereiro a gente está com a turma 3 da pós-graduação de ortopedia e traumatologia. A turma 1 está encerrando agora, alguns estão encerrando, né? Então, todo aquele processo. Então, a gente está com as inscrições abertas, então acho que é bem interessante, isso é uma dessas camadas que a gente está falando, né? Queria agradecer de novo, André, foi um episódio sensacional, sempre muito agradável falar contigo, né? E Rafael Crescicanite também, muito obrigado. E nos escutem no próximo episódio, episódio 100. Muitas coisas legais, muitas histórias estão para vir. Então, um grande abraço para todo mundo e valeu!